Olá! O Contraponto de hoje fala sobre o sistema prisional brasileiro. Quando um criminoso é preso, mais do que punir, a prisão também deve ser um local de ressocialização do detento, para que este possa voltar à sociedade. Nesse intuito, a Penitenciária de Santa Maria oferece cursos profissionalizantes para os apenados. Confira a nossa reportagem. Eles estão costurando um futuro diferente. Trocaram as armas pelas ferramentas de trabalho. Entrar no presídio e ficar atrás destas grades, para muitos, pode ser considerado o fim. Mas estes apenados aqui estão transformando os anos de prisão em um recomeço de vida. 16 apenados do regime fechado da Penitenciária Estadual de Santa Maria participam de uma oficina profissionalizante de estofaria. No local, eles aprendem o passo a passo da reforma dos estofados, desde o manuseio das ferramentas até a montagem do móvel. Esta é a segunda turma de presos que recebe o curso. Da primeira já foram colhidos bons frutos. Quando eu vim para cá, na primeira turma, eu já coloquei para eles que o primeiro que saísse daqui iria trabalhar comigo, até por uma questão assim de princípios, de aproveitar realmente aquele que tivesse esforçado a mudar de vida lá fora. Os cursos certificados pelo Senai começaram há 4 anos. A ideia é criar um espaço de aprendizado, convivência e reflexão. A carência da profissionalização, unindo a capacitação, a reflexão psicológica, é muito grande no sistema, E este, de fato, é efetivo o tratamento penal. A gente precisa buscar essas alternativas de um novo posicionamento na vida, de uma nova identidade que não no crime. Nós temos que ter 3 atividades são fundamentais dentro das prisões para possibilitar a recuperação das pessoas privadas da liberdade, que é educação, religião, atividades religiosas, educacionais e laborais. Cada 12 horas de estudo reduz um dia de pena, mas a intenção não é que eles saiam mais rápido da prisão, mas sim que não voltem nunca mais. Vida não. E não errar mais. O sistema prisional no Brasil é bastante polêmico, recebe inúmeras críticas da sociedade sobre sua função. Então, para conversar sobre este assunto, estão conosco o delegado Sandro Mainers, da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, e o delegado penitenciário da 2ª Região, Domacir Correia. Bem-vindos ao Contraponto. Domacir, para nós iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são os principais problemas, no seu ponto de vista, que o sistema prisional no Brasil enfrenta. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a superlotação, E nós falamos de cadeira, é de conhecimento geral dos problemas que nós enfrentamos até pouco tempo atrás, 1 ano atrás, quando nós tínhamos um presídio regional Santa Maria abarrotado, mais do dobro da capacidade, uma estrutura à beira do caos, realmente. Então, a superlotação nos presídios é, com certeza, o que mais nos dificulta as questões de reinserção social, da recuperação daquelas pessoas privadas da liberdade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, porque, na verdade, existe um pouco de hipocrisia da sociedade. Se fala muito em recuperar, em regenerar, em dar oportunidade, quando a gente sabe que as pessoas não querem saber de preso. O preso tem que manter uma certa distância, então nós temos uma dificuldade imensa aí na questão de trazer para dentro das penitenciárias a atividade laboral, projetos, a oportunidade de trabalho para preso, é uma dificuldade imensa. Essas duas questões, com certeza, são os maiores entraves aí nessa questão.
Delegado Sandro, a partir desse cenário, como é que você vê, que melhorias podem ser realizadas, que ferramentas quem pode fazer essas melhorias no sistema prisional? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e dizer que falar de sistema prisional é sempre uma questão bastante intrincada. O sistema prisional brasileiro, ele está em colapso, né? A realidade de Santa Maria foi minimizada justamente por essa nova penitenciária, por esse aumento de vagas, mas o problema continua o mesmo, ou seja, brevemente nós vamos ter uma superlotação carcerária nesses mesmos estabelecimentos prisionais, porque é uma demanda crescente, cada vez mais pessoas envolvidas no crime, cada vez mais pessoas sujeitas à imposição de penas, e a regra no direito penal brasileiro é a imposição de penas privativas de liberdade. O que fazer para evitar esse problema? Em primeiro lugar, houve uma alternativa criada no ano passado pelo legislador brasileiro com a introdução de medidas cautelares provisórias de natureza diversa da prisão preventiva, porque hoje ou até a metade do ano passado, 2011, toda pessoa que cometesse um crime de certa gravidade acabava suscetível de duas situações, ou ela era presa provisoriamente ou ela ficava em liberdade provisória, era mais ou menos essa a tônica que movia a questão. A partir de junho do ano passado, essas medidas alternativas têm por objetivo evitar que algumas pessoas que não necessitem da prisão provisória permaneçam afastadas do cárcere. Porque colocar alguém no cárcere significa uma série de fatores. O Domacir salientou uma questão. Primeiro, a sociedade não gosta do preso, não quer saber do preso. Ele fica estigmatizado, ele fica rotulado. Mesmo que ele não seja condenado, o fato de ele ter convivido no ambiente prisional já é um rótulo que vai persegui-lo por muito tempo, talvez pelo resto da vida. Segundo aspecto que é muito importante, colocar alguém dentro do ambiente prisional hoje contamina o indivíduo, porque a gente sabe que no sistema prisional hoje ele vai estabelecer uma linha de contatos com criminosos das mais variadas áreas dos crimes, dos mais variados segmentos criminosos. Então nós vamos misturar lá o traficante com o receptador, com o assaltante, com o sequestrador. Claro, nós não temos sequestradores aqui em Santa Maria, mas nós misturamos esse universo de presos. E há uma simbiose, é uma troca de experiências. E quando ele sai dali sem encontrar uma alternativa viável de subsistência lícita, obviamente que ele vai fazer o que ele sabe. Ele vai trabalhar onde ele tem experiência, onde ele tem contatos. E onde é que ele tem esses contatos? Justamente no mundo da criminalidade. Então ele parte para o ilícito. E isso é uma constante que vai aumentando gradativamente. Por isso que os índices de reincidência são elevadíssimos. Então, nós temos que oportunizar primeiro, evitar que o sujeito entre no cárcere. Claro que alguns casos são tão graves que a única medida plausível, possível, é a privação provisória da liberdade, mesmo antes de serem condenados definitivamente. A outra questão é preparar esse indivíduo para pós-pena, né? Ou seja, o egresso, aquele indivíduo que sai, que cumpriu e que está disposto a melhorar, se ele teve uma oportunidade como essa que foi mostrada na matéria, de se especializar em alguma coisa, de adquirir uma profissão, é uma alternativa, que obviamente não vai funcionar em todos os casos, mas é uma alternativa para muitos que efetivamente desejam deixar a vida criminosa e partirem para as atividades laborais lícitas, conviverem com a sua família, enfim, buscarem um ganha-pão de uma forma digna. Agora, é uma situação complicada, né? A gente sabe que isso não é fácil, precisa de muito incentivo, precisa de muito recurso, precisa de muito empresário da iniciativa privada, gerando essa oportunidade. E veja bem, ainda é muito pouco perto do universo que nós temos, né? Só a título exemplificativo, já existem no Brasil, em projetos pilotos, alguns tipos de estabelecimentos prisionais em que eles são totalmente voltados ao trabalho, tipo presídio e indústria, né? São alguns projetos que tem no estado de São Paulo, e lá eles conseguiram, com esses projetos, reduzir os índices de reincidência à faixa dos 20%, o que é um indicador para nós aqui, parece que nesse momento inatingível diante do contexto que a gente vivencia, que deve estar na faixa dos 80%, mas deve ter um detalhe, um dado muito mais específico que o meu. Então, nós precisamos criar alternativas, o Estado precisa, em parcerias com a iniciativa privada, para oportunizar outras alternativas. Caso contrário, nós teremos um quadro cada vez mais nefasto, cada vez mais precário, cada vez pior, com um possível aumento da criminalidade. Então, a partir desse aspecto, dá para dizer que hoje o sistema prisional ele não está cumprindo com seu papel de punir e de ressocializar? Com certeza que não, né?
nós temos hoje, né, só para exemplificar, no Rio Grande do Sul, um déficit de 10 mil vagas no sistema penitenciário gaúcho. São 30 mil pessoas presas. E aí nós estamos falando, né, aqui, e eu vou bater bastante, né, na questão de Santa Maria, né. Nós vivemos um momento ímpar, diferenciado do sistema penitenciário do Estado e do Brasil. As ditas escolas do crime, né, que o delegado Sandro falou, que realmente acontece, né, onde tu mistura os presos, né, e nós vivemos, né, felizmente, um momento, né, especial, né, em Santa Maria, porque desde o dia 24 de janeiro de 2011, quando foi inaugurada a nova penitenciária em Santa Maria, nós, né, não temos superlotação. Nós temos hoje a penitenciária lá no Santo Antão com 515 presos, quando a capacidade é para 780 presos. Então, temos muitas vagas. Um presídio regional que chegou a 605 presos, nós temos 288 hoje. Um albergue também com quase 300 presos, hoje 145. Temos vagas lá no Instituto Penal Santa Maria, o antigo albergue. Então, nós vemos esse momento. Também, né, a questão que o delegado Sandro colocou aqui, das ditas escolas do crime, em função da mistura dos presos, né, não está acontecendo mais em Santa Maria. Tanto que nós temos hoje um presídio regional com 280 presos, 120 mulheres separadas, em alas separadas. O regime aberto, semiaberto, dentro do presídio regional também de Santa Maria. E os presídios do regime aberto, semiaberto, com benefício de serviço externo, 145, no Instituto Penal, né. Pela primeira vez, nós estamos cumprindo, né, em Santa Maria, o artigo 84 da LEP, né, que é separar os primários, né, dos reincidentes, dos provisórios. Nós estamos cumprindo pela primeira vez em quase 40 anos de sistema penitenciário aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lá na penitenciária nós temos os presos provisórios, preventivos e do regime fechado. E o anexo novo, com 348 vagas, nós temos lá os presos primários separados dos demais, pela primeira vez, né, delegado Sandro? Isso eu acho que não é de conhecimento ainda da população aqui em Santa Maria, né? E toda a oportunidade que nós temos, a gente está divulgando isso, que nós separamos os primários, né, dos reincidentes, né, e os provisórios também, né, dos condenados. Ali criamos 2 galerias para separar esses presos. Então, pela primeira vez, nós temos essa oportunidade, né, de separar os presos aqui por regime, né, por situação. Também a gente sabe que tem alguns presos que representam algum risco, né, de liderança negativa, separados ali também, porque a estrutura nos permite de fazer isso hoje. Bom, nós vamos para um breve intervalo e em seguida continuamos falando sobre o sistema penitenciário no Brasil. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo.
A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje recebemos o delegado Sandro Mainars, da Delegacia Especializadas em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, da DEFREC, e o diretor da Penitenciária Estadual de Santa Maria, Domacir Correia, para falar sobre os aspectos da prisão no Brasil. Como vimos no início do programa, a reportagem a respeito das oficinas na penitenciária, eu gostaria de saber, essas oficinas que são oferecidas na penitenciária, qual é o papel delas na ajuda da ressocialização? Importantíssima. E até a gente refere isso na matéria lá na penitenciária, né, de que as atividades laborais, religiosas, educacionais, né, elas são primordiais na recuperação do preso, né? Se nós temos hoje um sistema que não deu certo, né, um sistema falido, vamos dizer assim, né, escolas do crime, né, nós temos uma possibilidade hoje de reverter esse quadro e, na minha opinião, ela passa por aí, né? Necessariamente pela questão da educação, a religião e a atividade laboral, cursos profissionalizantes dentro dos presídios, né? E eu labuto no sistema penitenciário há 34 anos, né? E pela primeira vez estamos vendo, né, essa possibilidade concreta, isso está acontecendo, né, no sistema penitenciário de Santa Maria, de uma parceria com o SESI. Esse curso, não só nós mostramos na matéria aí o curso da estofaria, mas nós temos outro em andamento de curso profissionalizante na área de marcenaria, né, que isso também está acontecendo na penitenciária. E conseguimos trazer também um empresário que expôs aqui em marcenaria também, numa FEISMA, trabalhos aqui em Santa Maria, e que conheceu o projeto, né, que nós desenvolvemos na penitenciária e se interessou porque ele não tem mão de obra lá em Tramandaí, ele é de Tramandaí. E a questão de 2 meses atrás, ele trouxe a marcenaria dele para colocá-la dentro da penitenciária, em um dos pavilhões da penitenciária. O que deve acontecer nos próximos dias aí, esse trabalho. Então, nós temos a convicção hoje, né, que nós estamos engatinhando, né, isso é muito pouco, né, o delegado Sandro referiu, mas é uma luzinha no final do túnel, vamos dizer assim, né, essa possibilidade real e concreta hoje que nós vivenciamos dentro do sistema prisional em Santa Maria. Além do mais, né, não é só na penitenciária, no presídio regional hoje também nós temos curso profissionalizante para as presas ali recolhidas, hoje no número de 120, né, também numa parceria com o SESI, e está acontecendo dentro do presídio regional também. Elas estão se formando ali, manicure, pedicure, né, dentro dessa área aí, ali dentro do presídio. Então, essa questão aí, ela é muito mais ampla, né, e nós precisamos, né, reiterando aqui sempre também, né, o delegado Sandro colocou parcerias, né, com a iniciativa privada, né, os setores públicos aí, nós precisamos, né, e isso é um começo, né, desse trabalho aí que nós vislumbramos aí. Por que não acontecia também, né, antes, né, em função da superlotação, né, o que eu disse era a superlotação. Com a superlotação dentro dos presídios não consegue fazer nenhum projeto, desenvolver nenhum projeto, né, para tudo ali na superlotação. E hoje nós temos a situação aí diferenciada e as coisas estão acontecendo, né, em todos os aspectos, educação, a religião e a atividade laboral ali dentro da penitenciária. Certo. Bom, delegado Sandro, como o delegado Domacir falou a respeito da educação e da religião, né, e também do labor no presídio, como é que você vê o papel desses aspectos para quem está privado de liberdade? Bom, a pessoa que está privada de liberdade, ela precisa ter uma expectativa, né? Qual é a expectativa que ela tem? Ela conseguir sair do cárcere e ter uma oportunidade. A gente sabe que alguns que estão lá, por continuarem a delinquir enquanto estão presos, por se envolverem com tráfico, por
manterem parentes e familiares nas ruas continuando a sua atividade ilícita, eles não estão com essa preocupação. Mas tem muitos presos que acabaram caindo no mundo da criminalidade por outras razões, não por serem criminosos em potencial, mas por questões econômicas, por questões sociais, por questões até acidentais na vida, por um momento de bobeira que aconteceu na vida da pessoa e ela acabou caindo naquele mundo. Então, a expectativa que ele tem que ter é a possibilidade de que ele tenha uma vida digna quando ele sair do cárcere, né? Não adianta nós temos uma lei de execução penal muito bonita, né? Ela é de 1984, só que, na verdade, em pouquíssimos lugares, nós conseguimos ver, vamos dizer assim, uma efetividade da lei, porque a realidade brasileira é superlotação, né? Amontoado de presos, a pena não tem aquele fim capaz de reinserir, de ressocializar, e eu ainda questiono muito isso, né? Às vezes alguns nem foram socializados, então não temos como ressocializar, porque eles já viviam à margem da sociedade antes disso. Então é preciso um processo de preparação, de adequação e de viabilizar a essas pessoas uma possibilidade futura de melhoria. E isso somente vai ser alcançado através do trabalho, né? Se a gente for analisar, por exemplo, as pessoas que, ao invés de sofrerem imposição de penas privativas de liberdade, são submetidas à prestação de serviço à comunidade, a gente vai ver que a pessoa que trabalha, né, que ela tem um labor obrigatório, dificilmente, ou na maioria das vezes, dificilmente não, eu exagerei, mas na maioria das vezes, eles não voltam a praticar crimes, salvo aqueles envolvidos com drogas, com crack, enfim, que é um fator totalmente diverso e que, infelizmente, leva o indivíduo cada vez mais para o mundo do crime para sustentar o seu vício. Mas nas outras situações, naqueles que podem cumprir aquela pena adequadamente, muitos deles, eles não voltam ao mundo da criminalidade. E até às vezes onde eles trabalham, onde eles prestam esse serviço, eles já conseguem um vínculo para continuar trabalhando, enfim, uma oportunidade que não tinham antes desse processo, antes de responderem por um crime, antes de serem submetidos a uma imposição de uma pena. Certo. Então, essas oficinas, elas ajudam a diminuir essa reincidência. É perceptível isso com as pessoas que estão agora participando na penitenciária? Voltar um pouquinho ali, o delegado falou na reincidência no país, né? São índices alarmantes, né? Ela beira a casa dos 70%, né? Isso para nós é difícil, né? Profissionais do sistema penitenciário, né? Aí o que eu estou fazendo lá, né? A gente fica fazendo a nossa meia-culpa, né? Qual é o meu papel, né, como profissional do sistema penitenciário? E nós temos isso aí bem vivo na nossa mente, né? O que dificultou, né? Onde é que nós esbarramos aí, né? Voltando na questão, né, que ficou sempre em função da superlotação. Então, não tem dúvida nenhuma, né? E aí sou otimista, né? E por viver na minha fase derradeira da carreira, né? Vamos dizer assim, né? Estamos num processo de aposentadoria, né? Mas poder, né, nesse finalzinho, testemunhar, né, essa possibilidade aí da reinserção social, né, através do trabalho, né, através da educação, né? A gente não fala muito aqui, está falando muito da questão dos projetos de trabalho, né, que com certeza vão diminuir, né, esses índices aí. Isso aí não é a curto prazo, né? Médio e longo prazo esses números aí estarão estampados, com certeza. Eu quero ainda testemunhar isso, né, através da mídia, né, esse resultado positivo aí. Mas logo no início, aqui no Presídio Regional, teve um acompanhamento ali, né, pelos psicossocial, né, através dos técnicos que acompanham o projeto da marcenaria, monitorando aquelas pessoas que participaram do projeto Marcenaria, que é um número mínimo, né, nesse universo ali, né? Mas tinham 74%, quase que o inverso, né, da reincidência, 74% daqueles presos que passaram pelo projeto da marcenaria não retornaram, né, ao sistema. Então a gente sabe que dá certo, que é por aí, né? A questão de projetos aí também na educação, né, que a gente não fala muito, que ele é tremendo dentro da penitenciária. Hoje nós temos 6 salas de aula em cada módulo, né?
e ali os prepara preso para vestibular, né? Nós temos o ensino fundamental e médio, né? Uma escola de fato de direito dentro da penitenciária, né? Que está em plena atividade hoje. Então nós temos certeza, né, que esses projetos, né, de trabalho, de cursos profissionalizantes principalmente, né, vão contribuir com certeza, sem sombra de dúvida, para nós diminuirmos esses índices de reincidência que são alarmantes, né, no país. E só fazendo um adendo ao que o Damasceno está dizendo, esses dados eles não vão aparecer rapidamente, né? É um trabalho que precisa ser fomentado e alimentado, porque essas pessoas que hoje estão cumprindo as suas penas, elas vão ter que sair do cárcere, voltar ao trabalho nas ruas, serem reinseridas então no mercado de trabalho, então terem a oportunidade, às vezes pela primeira vez, de estar no mercado formal de trabalho, porque aí eles já são profissionalizados para alguma coisa, e aí que a gente vai ver, as estatísticas elas só vão ser viáveis assim, daqui a 2 anos, 3 anos talvez, quando a gente vai conseguir fazer um comparativo, né, do período anterior, que era um período ruim, com um período agora com essa situação. E quiçá nós possamos manter essa situação em Santa Maria, né, sem número excessivo de presos, com mais empresas participando desse projeto, porque realmente a realidade de Santa Maria hoje ela é ímpar, né, frente ao universo, não só no estado, como no Brasil inteiro, né? Até acho que com exceção do Presídio Central hoje, que é tido talvez como uma das piores penitenciárias do Brasil, né? No restante, nós estamos numa realidade muito diferente de todos os outros estados, né? Há estados como São Paulo, por exemplo, que eles têm hoje 190 mil pessoas presas. Quer dizer, é um universo muito grande. O Rio de Janeiro não está muito distante desse número também. E tem uma realidade prisional cheia de facções criminosas, de grupos criminosos. Então, as pessoas hoje que ingressam naquele sistema prisional, não só vai faltar para elas oportunidades, como elas já automaticamente passam a preencher as fileiras das organizações criminosas para conseguir sobreviver no sistema. Então, nós vivemos aqui uma realidade extremamente importante, que é um marco, né? O Damasceno falou 34 anos, né? 34 anos de atividade. Quer dizer, pela primeira vez consegue visualizar uma luz no fim do túnel. Isso é muito importante. Eu acho que a gente vai coletar esses dados daqui a pouco. Eu vou continuar prendendo gente, porque o trabalho da polícia é prender, né? É coibir a criminalidade, mas a gente vai começar a ver essa mudança gradativamente. E ela, acredito eu, que com essas oportunidades isso é significativo. E eu falo isso não só como delegado, mas eu falo isso também como professor, que a gente tem que ter uma visão crítica das coisas, tem que estudar o problema que nós vivenciamos para poder entender a mecânica das soluções, não só ficar no plano das críticas, né? Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar essa discussão. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPECAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPECAM. Nós acreditamos na vida. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós.
Estamos de volta com o Contraponto, falando hoje sobre a questão do sistema prisional no Brasil. Delegado Domacir, até que ponto os presos não se interessam por realizar essas oficinas de capacitação dentro do presídio apenas para a redução de pena e não como um adendo à sua formação? Na verdade, é difícil, né, fazer essa seleção, mas esse processo aí de seleção dos presos para participarem das turmas de capacitação, né, ela é muito rigorosa. Para vocês terem uma ideia, para tirar turmas de 12 a 15 presos, né, por turma, se seleciona, se chama lá para as entrevistas com psicólogos, ciências sociais, com levantamento da situação jurídica, né, através do nosso setor jurídico também, aproximadamente 80 presos passam por essa seleção, né, porque nós temos que ter a certeza, né, de que as pessoas querem realmente aproveitar essa oportunidade, né, de capacitação, de formação. Obviamente que eu não posso ignorar isso, né, porque de cada 10 presos, né, ali recolhidos, 8 querem atividade laboral, eles querem trabalhar por essa questão da remissão da pena. Ele quer diminuir, né, o tempo de permanência dentro do sistema. Então, eu sei que tem esse risco sempre, né? Mas eu confio muito nessa seleção, né, nesse pré-selecionamento das pessoas que vão fazer parte ali da formação, da capacitação, né, para que esses, né, com esse interesse aí sejam excluídos. Mas o processo não é 100%, aí não temos a certeza 100%, porque é público e notório também que o grande interesse do preso, né, na atividade laboral é a remissão de pena. É essa a primeira, ele entra no presídio e no outro dia ele quer uma atividade laboral, porque sabe que vai, de cada 3 dias trabalhados ali, ele vai remir na pena. Certo. Bom, delegado Sandro, você falou no bloco anterior a respeito, né, que a sua função é prender, é coibir o crime. Para que não tenhamos esses problemas no sistema prisional, o que precisaria ser feito, talvez anteriormente na sociedade, para que não se chegasse a esse ponto de se prender pessoas, de se levar para o presídio, de haver superlotação? Bom, as causas da criminalidade, as causas do crime, elas antecedem o trabalho da polícia, né? A polícia, ela principalmente a polícia judiciária, que é a qual eu represento, ela é eminentemente repressiva. Quer dizer, minha função é, após o crime, investigar, coletar indícios da prática desse crime, de quem é o autor desse crime, e depois responsabilizar, trabalhar para responsabilização. A gente não trabalha com um fator anterior para evitar que o crime aconteça. Agora, para que a gente evite o crime, aí é um processo muito longo, é um processo demorado, mas que precisa de investimento público. Em primeiro lugar, nós temos que trabalhar na educação das crianças, né? Nós temos que ocupar nossas crianças, nossos adolescentes, para evitar que eles já sejam, desde a tenra idade, envolvidos em atividades ilícitas, às vezes usados pela própria família para algumas práticas infracionais, às vezes cooptados para o mundo do tráfico de drogas, que gosta muito de utilizar, principalmente o adolescente, para isso, porque sabe da diferença, da consequência que dá para um sujeito maior de idade, para um imputável, né, que hoje tem uma pena, por exemplo, de 5 a 15 anos de reclusão, quando o menor vai ficar alguns meses, talvez 1 ano ou 2 no máximo, internado, privado da sua liberdade. Então vale a pena colocar o menor ali, porque a consequência vai ser muito diferente. Então nós precisamos trabalhar na gênese, e aí a questão é educação, inclusão social. A maioria das pessoas hoje que estão envolvidas no crime são pessoas de baixa renda, é a maioria do nosso universo de criminosos. Hoje, infelizmente, são pessoas que tiveram pouco acesso, vamos dizer assim, aos recursos, né, sociais disponíveis. A questão de saúde, a questão da iluminação pública, Então, tem que trabalhar uma questão social. A questão social, ela vai estruturar o indivíduo para que ele não se sinta um indivíduo excluído da sociedade, para que não fique à margem, para que ele se sinta inserido no processo, né? E isso é uma das melhores maneiras de tu conseguir construir um conceito de cidadão, um indivíduo que vai ter uma formação, que vai sair daquele ambiente procurando algo bom, algo positivo, e vai visualizar essa possibilidade. Da forma como nós temos hoje colocado no Brasil, distribuição de riquezas,
o indivíduo pobre colocado sempre no entorno das cidades, afastado dos recursos disponíveis, muitas vezes morando mais distante das escolas, num ambiente mais promíscuo, mais pesado, mais difícil. Né? Isso contribui para que as crianças sejam influenciadas por essa questão e aí já tenham deturpado a sua formação. Então, cabe ao Estado usar o tempo dessas crianças na escola, turno integral. A criança tinha que entrar lá de manhã e sair à tarde, ter atividades esportivas, criar mecanismos para disponibilizar para essas pessoas possibilidades alternativas para que elas venham a buscar no futuro coisas boas, né? Atividades lícitas, e não entrem no mundo da criminalidade. Quer dizer, então foge do trabalho da polícia. Porque depois que começou a praticar crimes, aí é mais difícil de resolver o problema. Então o problema tem que ser trabalhado antes. E aí a educação, na verdade, ela permeia vários problemas do Brasil, né? Não só essa questão da criminalidade. Com certeza, está tudo afetado por isso. E a questão da saúde também, com certeza, ela influencia bastante essa questão. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu agradeço muito a presença do delegado Sandro, delegado Domacir. O Contraponto fica por aqui e até a próxima semana.